Este reino, ele é melhor evidenciado agora através da igreja, porque a igreja, ela é composta pelo povo de Deus, por aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Igreja não é estrutura, igreja não é prédio, igreja somos nós. Igreja é o povo de Deus. Deus habita não em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita no meio do seu povo. Então, quando alguém crê no Senhor Jesus, se arrepende e crê, é batizado, essa pessoa está fazendo parte da igreja do Senhor. Essa igreja, portanto, ela é uma manifestação hoje deste reino de Deus. Alguns estudiosos afirmam que a igreja local é como se fosse uma embaixada deste reino eterno. Uma embaixada porque a embaixada não é um fim em si mesma, mas ela aponta para uma coisa maior. Nós estamos aqui como forasteiros, peregrinos, caminhando um dia para estarmos no reino pleno, mas isso não quer dizer que o reino não foi inaugurado. Ele foi, fazemos parte. A igreja, portanto, é essa manifestação aqui na terra do reino de Deus, como embaixada do reino de Deus aqui nesse lugar. É o povo de Deus que foi alcançado por Cristo e faz parte, portanto, do povo de Cristo, do povo de Deus, que tem Cristo como cabeça, como seu líder, como seu rei, como seu Senhor. E é justamente isso que você faz na sua pública profissão de fé, ou quando você é batizado, você concorda e afirma publicamente que Jesus Cristo é o teu Salvador e o teu Senhor, isto é, o teu Rei. Você faz parte, portanto, desse reino hoje, visivelmente sendo manifestado na igreja, o povo de Deus que se reúne para seguir a Cristo. E talvez você diga, então quer dizer, pastor, que a igreja é uma manifestação hoje na terra do reino de Deus? E a resposta é sim. Quando o apóstolo Paulo foi perseguir a igreja indo para Damasco, no caminho para Damasco, apareceu o Senhor Jesus e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso em Atos 9. No entanto, Jesus não foi para perseguir, aliás, Saulo não foi para perseguir Jesus, ele foi para perseguir a igreja. Mas então Jesus aparece para Saulo e Jesus não diz: Saulo, Saulo, por que persegues a igreja? Não, Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Em outras palavras, irmãos, perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Servir a igreja é servir a Cristo. A igreja, portanto, é uma manifestação visível do reino de Deus aqui nessa terra. Servir a igreja é servir, portanto, ao reino de Cristo. O que o Senhor Jesus está explicando para mim e para você é que nós devemos priorizar o reino de Deus. Em outras palavras, nós precisamos priorizar o serviço a Deus nesta embaixada do reino que se chama igreja. Em outras palavras, meu querido irmão, minha querida irmã, priorize as atividades da igreja. Priorize na sua vida as atividades do reino de Deus, nessa embaixada que se chama igreja local. Priorize as reuniões de oração, priorize os cultos de doutrina, priorize as programações, as dinâmicas, as reuniões da igreja. Por quê? Porque é uma manifestação do reino de Deus, e Deus está dizendo para você: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Cristo está dizendo isso: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, ou seja, o reino de Deus. Precisamos, irmãos, entender essa realidade, que se Cristo é prioridade na nossa vida, nós devemos priorizar o seu reino, devemos priorizar a igreja. Nós não podemos substituir os nossos momentos de oração por uma outra coisa. Nós não podemos substituir ou colocar em segundo plano os nossos momentos de reflexão da palavra, de culto, de doutrina, por uma outra coisa. Nós não podemos colocar em segundo plano aquilo que nós realizamos como igreja, aquilo que nós fazemos pela direção do Senhor, mediante a sua palavra.
O que Deus, portanto, está dizendo para mim e para você é: se envolva, meu querido irmão, com a igreja, priorize o trabalho de Deus servindo a Cristo na igreja, se envolva com os seus irmãos nessa embaixada do reino aqui no bairro Universitário, faça isso. Deus te chama para o compromisso. Não seja aquele cristão nominal, da boca para fora, que diz que é cristão, que diz que é presbiteriano, mas não vive envolvido com os irmãos, não vive envolvido com a igreja, não faz parte de nenhuma equipe, não faz parte de nada, está apenas para esquentar o banco. Não seja esse tipo de cristão. Antigamente se dizia assim: você é o quê? Qual é a sua religião? E o povo dizia: eu sou católico, praticante, não era? E não praticante. Era mais ou menos assim, não era? Eu sou católico praticante e não praticante. Eu estou preocupado disso acontecer na igreja evangélica. Eu sou crente praticante e outros vão falar: eu sou crente não praticante. Não, isso não existe, irmão. Isso não pode acontecer com você. Isso não existe. Você tem que ser um crente praticante, porque se você não praticar, você não é crente, você não é cristão. Como pastor, eu vou praticar. Se envolva com a igreja, se envolva com o culto de oração. Toda terça-feira, irmãos, a gente está orando aqui para Deus derramar avivamento na nossa vida e fazer dessa igreja um celeiro missionário, para plantarmos uma igreja em Riacho das Almas, uma em Santa Cruz e outra em Agrestina. A gente tem orado por isso. Se junte a nós. A prioridade do reino de Deus, a prioridade de servir a Ele nessa embaixada do reino que se chama igreja local.